Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, CLARA, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article, Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. Em cada episódio, revisitamos um artigo original de Joca Torres e o ampliamos com novas conexões, analogias e reflexões que vão além do texto escrito. E este é o nosso 20º episódio. Hoje, vamos conversar sobre o artigo intitulado Downsizing e Layoffs. Este é um tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais relevante. Nos últimos 30 anos, tivemos várias crises econômicas que forçaram empresas a repensarem suas estruturas organizacionais de forma drástica. Exato. E o que me chama a atenção no seu artigo é que você trata isso não como um mal necessário, mas como uma ferramenta estratégica que precisa ser usada com inteligência e planejamento. Sim, Clara. A questão é que muitas empresas fazem downsizing de forma emocional ou reativa, cortando indiscriminadamente, certo? Mas o que eu proponho é uma abordagem metodológica. Imagine que você tem uma empresa com 200 pessoas organizadas em tribos. Em uma crise, você precisa pensar em cenários: 10%, 20%, 30%, até 50% de redução. Cada cenário exige uma estratégia diferente. Isso me faz pensar numa analogia com um cirurgião. Você não pode simplesmente cortar aleatoriamente. Precisa entender a anatomia, os órgãos vitais, as conexões entre os sistemas. Perfeita analogia, Clara. E no artigo, eu destaco uma distinção fundamental. Existe diferença entre reduzir pessoas e desmontar squads inteiros. Ah, essa é uma diferença crucial. Exato. Se você tem uma tribo focada em um produto específico e precisa cortar 30% do pessoal, você pode reduzir algumas pessoas e manter a tribo funcionando. Ou pode decidir eliminar a tribo inteira e redistribuir o pessoal remanescente. São decisões completamente diferentes, com impactos distintos na estratégia. E isso conecta diretamente com a questão dos OKRs, não é? Porque cada decisão dessas impacta diretamente na capacidade de execução da estratégia de produto. Perfeito. Os OKRs não existem no vácuo. Eles precisam de pessoas para serem executados. Quando você reduz equipes, precisa automaticamente revisar quais objetivos ainda são realistas de alcançar. Isso me lembra de um conceito da física, a conservação de energia. Você não pode fazer a mesma quantidade de trabalho com menos recursos sem fazer ajustes fundamentais no sistema. Excelente conexão. E é por isso que eu proponho 4 conversas distintas no processo de downsizing. A primeira é sobre objetivos. Definir claramente o que você quer alcançar com a redução. Interessante. A segunda é sobre pessoas. Quem fica, quem sai e por quê. A terceira é sobre reorganização. Como as equipes vão funcionar após a mudança. E a quarta é sobre próximos passos. Como implementar tudo isso de forma humana e eficaz. Jokai, uma coisa que me impressiona no seu artigo é como você não romantiza nem demoniza o processo. Você o trata como uma realidade empresarial que precisa ser gerenciada com competência. Vamos falar um pouco mais sobre essas 4 conversas, Jokai. A primeira, sobre objetivos, parece fundamental, mas talvez seja a mais negligenciada na prática. Sim, Clara. Crises acontecem. O mercado muda. Clientes mudam seus comportamentos. E às vezes, você precisa preservar o caixa da empresa para garantir a sobrevivência no longo prazo. Você tem razão, Clara. Muitas vezes as empresas começam o processo de downsizing com uma mentalidade de precisamos cortar X% de custos, sem pensar nas implicações estratégicas. Mas a conversa sobre objetivos deveria começar com perguntas como: o que queremos preservar? Quais são nossas competências essenciais? Como queremos sair desta crise posicionados para o futuro? O que não pode acontecer é você fazer isso sem planejamento. Usar o caso hipotético do artigo, se você tem 200 pessoas organizadas em 10 tribos de 20 pessoas cada e precisa cortar 40%,
Isso são 80 pessoas. Como você faz isso preservando a capacidade estratégica da empresa? É uma questão de arquitetura organizacional, não é? Você precisa entender quais são os pilares de sustentação e quais são os elementos que podem ser removidos sem comprometer a estrutura. Exato. E isso é especialmente crítico em empresas de tecnologia, onde você tem interdependências complexas entre equipes. Uma decisão mal tomada pode quebrar toda a cadeia de valor do produto. Imagina que você elimina uma tribo responsável por um componente crítico da plataforma. Todas as outras tribos que dependem desse componente vão ter sua produtividade impactada. É um efeito dominó. Isso me faz pensar na teoria dos sistemas. Quando você remove um elemento do sistema, você não está apenas subtraindo, você está reconfigurando todas as relações e fluxos de informação. Perfeito, Clara. E é por isso que a metodologia de cenários é tão importante. Quando você mapeia cenários de 10, 20, 30% de redução, você consegue visualizar esses impactos sistêmicos antes de tomar a decisão. E uma reflexão interessante que surgiu aqui: o downsizing bem feito pode até fortalecer uma empresa no longo prazo, eliminando redundâncias e focando recursos nos elementos mais estratégicos. Isso me faz pensar num exemplo prático. Vamos imaginar que você tem uma empresa de fintech com aquelas 10 tribos que você mencionou. No cenário de 10% de cortes, talvez você consiga manter todas as tribos funcionais, apenas reduzindo 1 a 2 pessoas por tribo. Mas no cenário de 20%, você começa a avaliar se algumas tribos podem ser mescladas. Mas no cenário de 40%, você provavelmente eliminaria tribos inteiras, como os seguros ou investimentos, para focar no core business de pagamentos e crédito. Certo, faz sentido. E quais critérios você usaria para tomar essas decisões? Porque eu imagino que não é apenas uma questão de receita gerada por cada área, mas também de dependências técnicas, potencial estratégico, posição no mercado, mas sempre lembrando que estamos falando de pessoas, de vidas, de carreiras. Por isso a importância de fazer isso com transparência, critério e, sempre que possível, oferecendo suporte na transição. Perfeita observação. Eu costumo usar uma matriz de análise que considera 5 dimensões. Primeiro, a contribuição financeira atual e projetada. Segundo, o nível de dependência técnica, se outras tribos dependem desta para funcionar. Terceiro, o potencial estratégico de longo prazo. Quarto, a posição competitiva no mercado. E quinto, a dificuldade de reconstruir essa competência no futuro. Uma crebo pode ter baixa receita hoje, mas se for estratégica e difícil de reconstruir, você pode manter. Jocai, uma questão que sempre me intriga nesses processos é a comunicação. Como você equilibra a transparência com a necessidade de manter o moral da equipe durante o processo de planejamento? Essa é uma reflexão fundamental, Jocai. A competência técnica e a humanidade precisam andar juntas nesses processos. Não é suficiente ser eficiente. É preciso ser ético e empático também. Essa é uma das questões mais delicadas, Clara. Eu acredito em transparência progressiva. Você não pode comunicar incertezas como certezas, mas também não pode deixar a equipe completamente no escuro. O que funciona é comunicar o contexto, a situação da empresa, os desafios do mercado, a necessidade de adaptação, sem criar pânico desnecessário. E sempre que possível, envolver lideranças intermediárias no processo de planejamento, para que elas sejam parceiras na construção da solução. Falando em lessons learned, você deve ter observado muitos processos de downsizing ao longo da carreira. Quais são os erros mais comuns que você vê as empresas cometendo? Exatamente. E isso volta à importância das 4 conversas que mencionei. Cada uma delas permite que você mantenha o foco tanto na eficácia quanto na humanidade do processo. O erro mais comum é o que eu chamo de downsizing homeopático, fazer cortes pequenos e frequentes na esperança de evitar o trauma de um corte maior. Isso cria um ambiente de incerteza permanente, que pode ser mais prejudicial do que um corte único bem planejado. Outro erro é focar apenas nos custos de curto prazo, sem considerar o conhecimento institucional que está sendo perdido. E o terceiro erro, que vejo muito, é não ter um plano claro de como redistribuir as responsabilidades das pessoas que saíram. Uma última reflexão que me ocorre. Em um mundo onde a mudança é cada vez mais rápida,
talvez o downsizing estratégico se torne uma competência organizacional tão importante quanto o scaling up. Que insight interessante, Clara! A capacidade de se adaptar para mais e para menos de forma inteligente e rápida pode ser um diferencial competitivo significativo. Sim, uma espécie de elasticidade organizacional que permite às empresas se moldarem às demandas do mercado sem perder sua identidade ou capacidade estratégica. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article, Expanded by AI. Essa ideia de elasticidade organizacional me faz pensar sobre o futuro do trabalho. Com a automação e inteligência artificial mudando rapidamente o cenário, você acha que as empresas vão precisar desenvolver essa capacidade de adaptação como uma competência permanente? Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite giaco.com. Se escreve Gyaco. Absolutamente, Clara. Eu acredito que estamos entrando numa era onde a única constante será a mudança. A IA não vai apenas automatizar tarefas, ela vai reconfigurar profissões inteiras. As empresas mais resilientes serão aquelas que conseguirem desenvolver eu chamo de design organizacional adaptativo. Estruturas que podem se reorganizar rapidamente sem perder sua essência. Isso inclui ter processos de downsizing e upsizing bem definidos, mas também upskilling contínuo e uma cultura que abrace a mudança como oportunidade. E no final do artigo, você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca Torres para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. É fascinante como nossa conversa evoluiu, Joca aí. Começamos falando sobre downsizing como uma resposta a crises e terminamos discutindo design organizacional adaptativo como uma competência estratégica. No fundo, estamos falando sobre como as organizações podem aprender a evoluir de forma consciente e intencional. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio. Exato, Clara. E talvez essa seja a principal lição do artigo. Downsizing não é sobre destruição, é sobre transformação consciente. É sobre tomar decisões difíceis com sabedoria, preservando o que é essencial enquanto se adapta ao que é necessário. No final, as empresas que dominarem essa arte da adaptação estratégica serão as que sobreviverão e prosperarão nas próximas décadas.